Eu entendo que as políticas contra a fome, as políticas contra a pobreza precisam acontecer. Então você pensa a pessoa que está lá em Montanha, lá em Ponto Belo, e tem um AVC na roça agora, para chegar aqui no Hospital Central. Então não existe um cidadão que possa bater no peito e dizer eu não preciso de política. Nem durante a campanha, nem depois de eleito, eu nunca abandonei os meus pacientes. Algumas pessoas pensam que a política vem para a política quando não dá certo na carreira empresarial, quando não dá certo na medicina, quando não dá certo e cai na política. Eu tenho uma visão completamente oposta a essa. Eu acho que é quando dá certo é que tem que vir para a política. Estamos começando mais um CNBcast. E aí, Nobinho, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ótimo, meu amigo. Tudo ótimo, graças a Deus. Mais um programa. Aproveito para agradecer a audiência de vocês. Clique no sininho aí para ser notificado dos vídeos, conhecer as figuras que a gente traz aqui. Não é isso, Juliano? É isso, e aproveito logo para te pedir. Gostou? Curta aí, comenta, compartilhe com os amigos, manda na rede social. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí também, que sua participação no nosso programa é fundamental. E aí, isso Nobinho? aí, marca a gente no Instagram. Hoje nós estamos aqui com deputado estadual, médico, né? Bruno isso. Rezende, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Bom demais, Nobinho, Juliano. Obrigado pelo convite para estar aqui agora, falando um pouquinho sobre a carreira do Dr. Bruno Rezende e o mandato que é do povo capixaba e muito focado na saúde das pessoas. É isso aí. Mas Antes de começar, vinheta na tela. vai. Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil. Você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que tá em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta com o deputado estadual Bruno Rezende, do sul do estado, de Cachoeiro de Itapemirim, natural de Mimoso do Sul, família tradicional de política, mas antes médico, né? Isso. Deputado, seja Novão, né, bem-vindo. Nobinho? Pô, novaço. 38 anos só, cara. Pô, o André tava aqui, o parceiro lá dele, falou 38 anos. Eu falei, não acredito, cara. Pô, e com muita experiência, né? Pois é. Deputado, obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vindo ao CNBcast. Antes de mais nada, a gente começar o papo de política, de medicina e tudo mais, fala aí um pouco quem é o Bruno Rezende, conta pra gente quem é essa figura. Fala um Nobinho. pouco de você. Nobinho, pois é, cara, eu sou nascido em Cachoeiro de Itapemirim, né? Nasci na Santa Casa de Cachoeiro, um hospital muito tradicional, muito querido até hoje, e cresci em Mimoso do Sul. Minha família é toda de Mimoso do Sul. Eu morei na roça, minha família mora no campo, vive do agro, e saí de Mimoso com algo em torno de 14 anos de idade para estudar. Fiz medicina, fui trabalhar em um dos hospitais mais renomados do país, fazendo a minha residência médica. Eu sou especialista num bandido que dá medo em barbudo. Pode ser grande, pode ser forte, mas quando ouve falar no danado do câncer, a perna treme, Nobinho. Então, me especializei no Hospital de Câncer de Barretos, um hospital que talvez muitos de vocês que estão me escutando agora conheçam. Barretos é conhecido por duas coisas: uma grande festa de peão, Isso. que é show mesmo, e um grande hospital. Para mim, o grande de verdade é o que aquelas pessoas fazem, o cuidado humanizado à pessoa com câncer. E lá, em Barretos, é que a minha vida mudou completamente, Nobinho. Eu escolhi cuidar de pacientes com câncer, de pessoas com câncer, no meio da minha faculdade de medicina. Mas Barretos me mostrou um universo que realmente eu precisava conhecer. E aí nasce o Dr. Bruno Rezende, uma pessoa ainda mais humanizada, uma pessoa que sente realmente a dor de quem está na frente. E é um pouco, se não muito disso, que me trouxe para a política e começa uma segunda face da minha história. É isso aí. E esse fato de você ir para a política foi mais para a questão de você ser médico, estar lidando com o povo, também teve muita influência na questão da família, porque sua família tradicional aí, diz que soma 17 mandatos aí. Eu fiquei sabendo desse número aí também, Exatamente. E o que mais te influenciou mesmo? Foi o lance de ser da família ali, político, todo mundo, mas o médico? Por fato de ser médico, atendendo a população, falou, agora eu vou fazer, ampliar meu trabalho. Como você me falou em off aqui, que o programa é um bate-papo, então vamos lá, vamos sair da caixinha. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei, eu acho. A minha família, quando eu disse que queria ser candidato a deputado, ela foi integralmente contra. Olha. Ninguém queria que eu fosse candidato.
todo mundo com receio, né, de eu atrapalhar, de eu, né, de alguma maneira, sair da minha vida profissional médica, né? Algumas pessoas, e isso não é uma verdade, mas algumas pessoas pensam que a política vem para a política quando não dá certo na carreira empresarial, quando não dá certo na medicina, quando não dá certo e cai na política. Eu tenho uma visão completamente oposta a essa. Eu acho que é quando dá certo é que tem que vir para a política. A política tem que selecionar as melhores pessoas. Porque olha com que a gente lida. A gente lida com investimento de tudo. Bruno, eu não preciso de política para nada. Aí você anda no escuro na sua cidade, você não usa o asfalto para poder ir e vir, você não usa segurança pública. Então não existe um cidadão que possa bater no peito e dizer eu não preciso de política. Todos nós precisamos para a nossa vida da política. Então, se ela é tão fundamental, por que não ter os melhores? Por que não ter os melhores? Verdade. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho uma carreira médica muito bem sucedida. Eu, quando decidi ser candidato a deputado estadual, Nabim, para você ter ideia, eu era diretor do maior hospital do sul do estado, eu era diretor de um plano de saúde e eu era o primeiro e até o momento o único capixaba que integrava a sociedade, a diretoria da Sociedade Brasileira da minha especialidade, que é radioterapia. Então, eu acumulava 3 diretorias médicas importantes, além de coordenar o serviço do Hospital Evangélico e ser o médico assistencial do serviço. Então, não faltava trabalho para mim, tá certo? Mas o que me trouxe para a política não foi trabalho. O que me trouxe para a política foi um ideal. O ideal de levar dignidade para as pessoas. É muita dor quando você, de frente para uma paciente, imagine você imaginar uma paciente, uma pessoa, uma mulher na tua frente, com pouco mais de 20 anos de idade, com câncer de útero, sangrando, metastático pelo corpo, tomando conta da mulher, com dor, definhando. E quando você, de frente para ela, se sentindo impotente diante da doença, impotente diante da chance de cura, percebe que quem matou aquela mulher não foi o câncer, mas a ineficiência de um sistema de saúde que não conseguiu sequer dar a dignidade de informar essa mulher como se prevenir e como diagnosticar precocemente uma doença que pode demorar 10 anos para poder, de fato, acontecer. Nossa Senhora. Então, Nobinho, é a ineficiência do sistema que trouxe o Bruno para a política. É sonhar um hospital durante anos que não saía do papel. Que hospital é esse, Bruno? Eu, quando estava em Barretos, Nobinho, eu tive a honra de ser convidado a trabalhar no Hospital de Câncer assim que eu terminei minha residência médica, Juliano. E, cara, eu fiquei feliz demais. Porque, assim, Barretos tinha 2 coisas que ganharam o meu coração. A primeira, que era um hospital de altíssima tecnologia. Tudo que tinha no Brasil e no mundo, a gente tinha em Barretos. Para você ter ideia, a gente já ofertava cirurgia robótica para o SUS em 2010. E a gente já oferecia protocolos de pesquisa com imunoterapia, terapia alvo molecular, muito antes disso. Coisas que até hoje a gente tem dificuldade no sistema de saúde. E a segunda coisa que me encantava em Barretos é que não tinha barreira financeira. Às vezes chegava gente na nossa porta que não tinha o que comer. E sabe o que a gente fazia, Juliano? A gente dava de comer e dava dignidade no tratamento de câncer. Era isso que a gente fazia. Mas eu, quando fui convidado, eu disse não, Nobinho. E muita gente me pergunta, Bruno, por que não? Se você amava aquele hospital e tinha um orgulho danado de trabalhar em um maior hospital da América Latina. Eu disse não por uma promessa de criança, cara. Eu, quando tinha 14 anos, meu pai me perguntou para mim, montado numa moto, indo pra roça, o que eu queria fazer da minha vida. A minha vontade de ser médico vem de criança. De criança. Eu tinha um tio, Dr. Luiz Rezende, o primeiro cardiologista do sul de Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado. E Dr. Luiz era um médico extremamente humanizado e querido, né? E um tio muito amoroso. Eu tinha um primo, tenho um primo, Dr. Marcos Valério, outro cardiologista renomado em São Paulo. E a minha irmã, neurologista em Vitória. Fez
a especialidade na USP, uma pessoa muito bem formada e uma mulher incrível. Então, essas figuras me fizeram ver a medicina como uma carreira que eu comecei a me apaixonar quando criança. E quando meu pai me pergunta, eu digo, pai, eu quero cuidar das pessoas, eu decidi ser médico. E naquele momento ali, naquela moto, na estrada de chão batido, eu fiz uma promessa para mim. Eu ia ser médico, o melhor médico que eu pudesse ser, mas eu ia cuidar de capixaba. E quando Barretos me convida, Juliano, eu avalio a proposta e digo, Barretos tem tudo, mas não tem capixaba. Eu vou fazer diferença no meu estado. Eu quero criar raiz perto da minha casa, com as pessoas que eu amo e cuidando da população que eu nasci e vi crescer. E assim fiz. Voltei para Cachoeiro e criei a minha carreira médica. Mas eu não desisti de trabalhar no hospital de câncer. Só que o hospital que eu sonhava era um hospital como Barretos, mas com o nosso DNA. Legal. E você atua ainda na área hoje? Ou você Sim, já tá... eu atuo. Você tem as duas... Eu sou médico. As duas funções, deputado e As médico. Quintas e sextas-feiras eu estou 100% no hospital atendendo pacientes com câncer. E quando é necessário, eu estico isso daí para quarta, pego sábado, vou domingo para o hospital para dar conta. Para você ter ideia, esse ano eu já atendi alguma coisa em torno de 550 pacientes novos de câncer. Caramba. Novos de câncer. Ao longo da minha vida, eu já estou chegando a 8.000 atendimentos no Espírito Santo de famílias com câncer. Família por quê, Bruno? Porque o câncer é a doença de quem ama. Quando alguém infarta do lado da sua casa, você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. O churrasco continua, apesar de ser uma doença grave. Sim. Agora, quando você fica sabendo que o vizinho está com câncer, você sofre junto. Então, eu não desisti de ter um hospital de câncer. E isso talvez tenha sido o grande pontapé de me trazer para a política. Nós sonhávamos um hospital de câncer em Cachoeiro do Itapemirim há muitos e muitos anos e ele não saía do papel. Então eu digo, olha, precisa de alguém que sinta o que o paciente com câncer sente para poder vir para cá e gritar que a gente precisa de uma estrutura de saúde no Espírito Santo que leve dignidade a quem quer que seja. E aí nasce o projeto do Bruno Rezende, deputado estadual, gritando, falando sobre o sofrimento de ter câncer e não ter dignidade. E hoje a obra do Hospital de Câncer de Cachoeiro do Itapemirim é uma realidade, está acontecendo e nós já estamos prontos para dar o start no segundo tempo da obra, que é a edificação propriamente dita, com recurso já garantido do governo do estado, na pessoa do nosso governador Ricardo Ferraz e Renato Casagrande, vice e governador, ambos de mãos dadas para que a gente possa levantar esse hospital e já garantir um recurso de 100 milhões de reais do governo do estado, mais o recurso associado à bancada federal que nós captamos ao longo desses anos. Então a obra já é uma realidade, mas nós só vamos sossegar quando sair o primeiro paciente tratado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Em 2022 foi eleito, né, primeiro mandato, com mais de 31 mil votos, quase 32 mil votos, né? É verdade. Muito voto, E com hein? toda essa experiência, já passou aí pela Associação Brasileira lá, como você bem relatou, né, período como diretor. Como é que tem sido a experiência na Assembleia? Como é que você está usando essa experiência que você adquiriu na medicina lá dentro também da Assembleia, presidente da comissão, inclusive, de saúde? Conta pra gente um pouco desse Se eu trabalho. não me como é que engano, tem foi o sido mais isso? votado do sul do estado, né? Mais votado do Sul. Foi uma surpresa boa, porque, primeiro, eu sempre fui médico, né? E para você saber, Nabinha, você me perguntou se eu continuo médico, eu trabalhei no meu consultório até a semana da eleição. Eu não parei o meu consultório para fazer campanha, tá certo? Eu diminuí um pouquinho a minha carga de trabalho, mas eu continuei atendendo pacientes com câncer sempre, sempre. Nem durante a campanha, nem depois de eleito, eu nunca abandonei os meus pacientes, tá certo? E muita gente me pergunta, Bruno, mas e aí? E se você avançar na política? A minha resposta é que eu sou médico. Essa escolha já está feita desde quando eu tinha 14 anos de idade. A política, para mim, é um vetor de nós ampliarmos o que o médico faz no consultório. Se lá no meu consultório eu trato um por um, na política eu trato em massa. Exatamente. Quando eu emprego uma política pública de saúde, quando eu construo um hospital, quando eu coloco recurso em uma instituição de saúde, eu estou propiciando armas
para que o nosso time da saúde salve vidas. E cada vida salva com o recurso que eu levo, tem a minha mão também. Então eu sou médico no consultório e eu sou médico na política. Eu sou médico onde quer que eu esteja 24 horas por dia. Fala, hein? E a família, como é que dá conta disso? E é o seguinte, a gente fala aqui, nós estamos acostumados a lidar com políticos, né? E eu penso igual a você, compartilho da mesma ideia. Político, ao contrário do que o pessoal fala, pelos vacilos de alguns, aí queima a classe toda. Mas eu acho que o político trabalha pra caramba. Você ser político é você ter uma vida pra... Você tem que se doar. Entendeu? No caso, você é médico. Você tem que... O médico já tem essa questão também de tá o tempo todo ali no trabalho, tem que dar atenção para um monte de família. E político, você tem tempo para fazer alguma coisa? Tem tempo para cuidar da sua família? É casado, tem duas Você é crianças, casado, né? você tem hobby? Ou só trabalha mesmo? Vamos falar da... Ciclo do trabalho. Vamos Nasceu falar... pra servir. Vamos falar da vida pessoal, então, um pouquinho. Eu sou casado com a Rafa. A Rafa é nutricionista, uma pessoa que, como eu costumo brincar, o nosso primeiro amor foi o paciente com câncer. Nós nos conhecemos nos corredores do Hospital de Câncer de Barretos, né? E o segundo amor foi dedicar a vida a transformar vidas que não estão dentro da nossa casa. Apesar de que o nosso coração e o nosso melhor lado são os pequenos Maria Clara e Eduardo. A Maria tem 4 anos e o Edu tem 6. São as minhas melhores partes. Lá em casa é 4, 6 também. Olha aí que legal. Então eu tenho uma princesinha de 4 e um moleque muito levado de 6. Né? É claro que a família fica prejudicada, não tem como não ficar. Tá? É doído para mim, às vezes, ter um dos pequenos agarrado na minha calça falando: papai, não sai não, fica comigo, vamos brincar um pouquinho. E a gente tem que fazer outra coisa. A minha esperança, Juliano, é que no futuro meu filho e minha filha passem em frente de um grande hospital de câncer e se orgulhem do que o pai está fazendo. Entende? É chegar aqui em Vila Velha e, quando eu ouvi falar do pai, eles poderem dizer: meu pai ajudou a abrir o serviço de câncer que está salvando vida aqui no Hospital Evangélico de Vila Velha e a obra estava parada há mais de 10 anos. Você colocou emenda agora recentemente, né? Nós articulamos com o governo um recurso que estava parado, agarrado, de mais de 20 milhões de reais, e daqui a pouco Vila Velha vai poder ampliar em mais de 4 vezes a sua capacidade de atender pessoas com câncer. Meu pai ajudou a montar o serviço do Hospital São José, em Colatina. Meu pai está do lado do Hospital Rio Doce, em Linhares. Meu pai ajudou a implementar a política de saúde que transformou o estado do Espírito Santo no número 1 em cuidado humanizado à pessoa com câncer. Então, eu tento acalentar o meu coração na falta com os meus filhos de que nós estamos salvando vidas em cada canto desse estado. Né? Mas, ainda assim, quando estou em casa, eu estou integral em casa. Tá presente, né? E eu tenho uma particularidade. Eu durmo na minha cama com a minha mulher e com meus filhos todos os dias. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, tenho sessão da Assembleia daqui a pouco, tenho as minhas reuniões e volto para minha casa, botar o meu filho e minha filha para dormir. Você mora no Cachoeiro? Eu moro em Cachoeiro, Itapemirim. Então você faz esse trajeto direto? Todo dia. Todo dia? Rapaz. Eu tô aqui hoje, amanhã eu volto de novo. Se precisar na quarta, eu volto de novo. Mas eu durmo com meus filhos todos os dias. Caramba, meu amigo. Mais puxado ainda, hein, Novinho? Nossa senhora. Acredito que pra você ir pra Cachoeiro não é igual pra gente, não. Deve ser rapidinho. A mente sua já condicionou já. O meu carro é uma segunda casa. Eu tenho travesseiro, eu tenho remédio, eu tenho coberta. Tem um pentezinho, uma pasta de eu dente. tenho pasta de dente, eu tenho de tudo. Eu tenho tudo que tem lá, né? E eu tenho uma equipe que compreende o meu batido. E quando eu chego no carro, eu viro pro lado e acabou o homem, né? Ali eu já tiro o meu cochilo, retomo o ar e vambora. Deputado, fala pra gente um pouquinho da lei de oncologia pediátrica, né? Você propôs o projeto, já foi aprovado, não é isso? É isso Qual a daí. importância dela, do que foi ampliado com essa lei? Bom, a primeira coisa é que, assim, o câncer é a principal causa de morte em criança, né? No estado, ano passado, nós tivemos aproximadamente 100 diagnósticos de câncer pediátrico. Principal causa de morte em criança é o câncer? É o câncer. No adulto é o trauma, né? O trauma
e ali brigando com infarto e AVC, Aham. tá? Cérebro vascular e cardiovascular. Na infância é câncer. Cara, eu não sabia disso, não. É a principal causa de morte em criança. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? A lei ela serve para tratar principalmente da linha de cuidado, né? Que fala desde a prevenção à garantia de acesso aos tratamentos, tá certo? Não apenas médico, mas multiprofissionais. Fala sobre educação, fala sobre os sintomas, fala sobre como a gente tratar isso desde a atenção primária até o desfecho final da terapia, das terapias de tratamento. Então, uma lei importante que eu entendo que é pioneira, naturalmente, que no estado do Espírito Santo, e não tem sombra de dúvida, né? Eu tenho um conflito de interesse, quero dizer para você que eu tenho um conflito de interesse para falar de câncer, porque eu vivo a política de câncer todo dia. Então, eu falo muito sobre isso, porque é o meu dia a dia. A gente, para representar alguma pauta, a gente tem que sentir a pauta, tá certo? Me angustia muito ver pessoas falando sobre temas que eles não têm a menor condição de falar sobre o tema. Pessoas que falam sobre defesas daquilo que eles não sabem nem o que é, né? Eu, por outro lado, eu sou técnico, né? Eu sou médico, eu acredito em evidência científica, eu acredito no mais puro conhecimento para se fazer alguma coisa, né? E quando ganhei a eleição, a primeira coisa que eu fiz foi estruturar minha equipe para que nós pudéssemos conhecer a estrutura de saúde do Espírito Santo. Hoje eu conheço aproximadamente 90% dos serviços de saúde do Espírito Santo que tem recurso público estadual. Não conheço, não é só de ouvir falar, não. É de ir lá, conversar com as pessoas, entender da direção do hospital, fazer a visita técnica, ponderar cada ponto, de norte a sul do estado. Tá certo? De ponta a ponta. Eu conheço esse estado de ponta a ponta e posso falar da saúde de qualquer uma das regiões do estado. Tá certo? Você preside a comissão de Eu saúde. presido a comissão de saúde. Eu presido a comissão de saúde, já fizemos inúmeras visitas técnicas por todo o estado do Espírito Santo. A gente não fica só trancado em gabinete, não. A gente roda esse estado de ponta a ponta. E como é que tá a saúde do nosso estado de ponta a ponta? Tá bem? Pode-se dizer que é uma das melhores do Brasil? Olha, eu costumo dizer que a felicidade é comparativa, né? A gente tá bem em relação a quê, né? Sem sombra de dúvida, se a gente olhar o cenário nacional, nós estamos muito bem. Muito bem. Se a gente pensar no que eu tenho como ideal, nós ainda estamos aquém, Certo. tá certo? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o trabalho está sendo feito. Nós estamos galgando espaços e estamos evoluindo dentro desses espaços. Em relação à região sudeste, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Nós Santo. estamos muito à frente dos estados da região sudeste, tá certo? Eu acho que para se comparar ao Espírito Santo hoje, nós estamos ali com São Paulo correndo atrás, tá certo? Mas nós estamos à frente, sem sombra de dúvida. Nós temos vários hospitais hoje já acreditados, com nível de acreditação que é assim, uma garantia de qualidade em relação ao hospital, como se fosse um selo de qualidade que a gente conquista, vários hospitais da nossa rede. Nós temos mecanismos de cobrança dessa qualidade acontecendo o tempo inteiro, indicadores muito bem selecionados e medidos, tá certo? Nós temos serviços que estão sendo ampliados de uma maneira substancial. Temos a rede de saúde também se ampliando com estrutura física, o Complexo Norte, nós temos o Hospital Geral de Cariacica, nós temos o Hospital de Câncer de Cachoeiro, nós temos o novo Silvia Vidos em Colatina. Então nós temos pelo menos 4 complexos muito robustos sendo construídos que vão conferir um aumento na assistência muito grande ao longo dos próximos 3, 4 anos, tá certo? Então nós já tivemos uma ampliação de serviço, né, no mandato anterior do governador Renato Casagrande, a partir da nova pactuação com os hospitais filantrópicos, que ampliou-se muito a estrutura de saúde, e agora vamos ter um outro boom a partir da abertura dessas novas estruturas de saúde. Teve uma outra lei que você também propôs, foi aprovado também, foi de relacionada ao AVC, né? Prevenção, né? Exatamente. O AVC, eu tento trabalhar muito dentro daquilo que agride mais, tá certo? Sem esquecer das minorias e das doenças raras, tá certo? Mas a política
do AVC, do infarto e do câncer são o tripé que a gente precisa resolver nesse estado, com prioridade. Por quê? Porque simplesmente é o que mais mata. Nós estamos falando aqui das principais causas de morte no Brasil e no mundo, tá certo? Então a cobertura anti-câncer, ela já está pronta para acontecer, os avanços já estão desenhados e agora nós vamos evoluir com a política também do infarto e do AVC, tá certo? É pauta do nosso mandato. Nós já temos aqui em Vitória uma das maiores unidades de AVC do Brasil, no Hospital Central. Temos, e fui eu que participei da abertura dessa unidade, a única unidade de AVC fora de Vitória, foi no meu hospital lá em Cachoeira Pimirim, aberta quando eu era diretor lá, a unidade de AVC no Hospital Evangélico de Cachoeira Pimirim, só que o norte é um vazio. O AVC, para você ter ideia, é uma das doenças que mais mata, e ela mata ou sequela rápido. Eu tenho que tratar o AVC em 4 horas e meia. Então você pensa a pessoa que está lá em Montanha, lá em Ponto Belo, e tem um AVC na roça agora. Para chegar aqui no Hospital Central em 4 horas e meia... Já era. Então quantas pessoas você acha que estão sendo tratadas adequadamente lá em cima? Então faço aqui uma reflexão. E a minha cobrança para que nós tenhamos uma unidade AVC montada, estruturada, organizada na região norte do estado. Nós precisamos dar essa resposta. Eu entenderia aquela região ali, norte, noroeste. Exatamente, exatamente. Nós temos hospitais lá em cima que conseguem absorver essa demanda e nós precisamos contratualizar e fazer acontecer. A população não pode esperar mais. Já fizeram audiências públicas nesse sentido? Já fiz inúmeras visitas, audiências públicas, debates dentro da secretaria, criamos o grupo de trabalho. O grupo de trabalho já disse onde precisa ter essa unidade, o que mais precisa ter, e agora nós precisamos parar de estudar e executar. Tá certo? Então esse é o meu ponto com relação à política do AVC que precisa ser implementada. Nós precisamos de uma unidade AVC na região norte e noroeste do estado. Tá certo? O próprio grupo condutor elegeu o Hospital Rio Doce porque tem hemodinâmica, tem equipe de neuro como prioritária para que essa abertura aconteça. Naturalmente que isso não é uma oposição, é um debate com o hospital. Se o Hospital Rio Doce entender que não é o caminho, nós precisamos achar uma outra opção que possa receber essa estrutura da unidade AVC, mas o que não pode é ficar sem nenhuma. E o último ponto dessa política que falta implementar e que é pauta do meu mandato é a telemedicina voltada para o tratamento de AVC e infarto agudo do miocárdio, o famoso IAM, tá certo? Que é a possibilidade do médico que está em uma porta de urgência, uma porta que tenha tomografia, e são várias no estado. Lembrem-se que eu disse que o AVC precisa ser tratado em 4 horas e meia. Então, se eu estou lá no hospital, por exemplo, no Caparaó, estou lá em Guaçuí, tive um AVC, eu tenho um hospital com tomografia dentro de Guaçuí. Por que eu não posso fazer a tomografia primeiro, orientado por um médico que pode estar aqui no Hospital Central ou pode estar em Manaus, não tem problema, que vai orientar como fazer a trombólise. A trombólise venosa é botar um remédio na veia, saber avaliar a imagem, cuidar para as complicações iniciais. A partir dali, esse paciente está tratado inicialmente. Vai de helicóptero, vai de ambulância, vai do que for depois para a unidade de AVC mais próxima dele. Mas a gente vai economizar tempo e salvar neurônio, tá certo? Porque o AVC, quando não mata, ele sequela. Então a gente devolver não apenas a pessoa para o ambiente familiar e social, mas devolver uma pessoa que possa cuidar da própria vida. Então isso sim é dignidade. Então, centro de AVC, telemedicina, são 2 pontos que a gente tem de fragilidade que nós precisamos resolver no estado do Espírito Santo. Tá certo. E, cara, o AVC, uma dúvida, o AVC pode dar qualquer pessoa assim, né? A pessoa tá saudável, normal. Eu tenho um amigo meu que é atleta, teve um AVC e ficou sem andar. Agora não, tá voltando, mas depois de 8 anos de fisioterapia. Nem falar e falar. Mas, assim, um cara que... a gente tava até brincando aqui, falando de fumar, não sei o quê, quem vai viver mais. Isso é muito relativo, né? Uma pessoa saudável que faz esporte pode, por exemplo, ter um AVC do nada. Olha, tudo pode, né? Eu tenho um amigo de 40 e poucos anos que quase morreu poucos dias atrás fazendo uma cirurgia e ele teve uma complicação cardíaca e quase morreu. Atleta, médico,
mas a chance de acontecer com ele é muito menor do que com Sim, alguém que tenha probabilidade, obesidade, que tenha diabetes descompensada, que fuma, pressão alta. pressão alta. Então, a chance de dar errado com essa outra pessoa é muito maior. Entendi. Pode dar errado com alguém que está muito bem, está se cuidando? Pode. Mas a chance é muito menor. Então, nós temos que minimizar a chance nas pessoas. Tá certo? Então, o AVC, ele pode dar em qualquer pessoa. Ele pode ser de dois tipos, isquêmico ou hemorrágico. Então, é um vaso que se rompe na cabeça e sangra, ou um vaso que entope. Tá certo? Então, são as duas formas de ter AVC. Geralmente, o que acontece é o que entope. É o mais comum. E é o que entope que a gente consegue resolver com esse remédio. Por que da tomografia? Porque eu não posso fazer esse remédio em quem sangra. Se eu faço o remédio em quem sangra, sangra mais ainda. Entende? Então, a tomografia ela vai me mostrar. Isso é um AVC isquêmico. Pode fazer o remédio. Tá no tempo certo? Posso fazer o remédio. Tem complicações que excluem o remédio? Não. Então, pode fazer o remédio. É o que sangra? Não faça. Porque se você fizer, você vai matar aquela pessoa. Resumindo, então, o remédio aplicado ali ele faz com que dilate mais esse Ele faz espaço com que e faz- dissolva o trombo. Entendido. Entendeu? E aí faz o fluxo acontecer de novo. Você salva aquele grupo de neurônio. Deixa eu voltar só um pouquinho na comissão que você preside lá de saúde. Quais são hoje as prioridades que vocês estão tocando e como que você está enxergando isso? Qual o otimismo que você está vendo de coisas que possam ser resolvidas de fato e melhorar a saúde pública no Espírito Santo? Bom, a prioridade, um pouco delas nós já falamos aqui, né? Todas essas políticas passam pela Comissão de Saúde. Nós temos como mote desse ano discutir mais a questão da inovação em saúde, tá certo? Então, trazer cases que já foram implementados em outros estados que a gente possa absorver no Espírito Santo. Acho que nem sempre a gente precisa inventar a roda, a gente pode copiar, tá? A gente precisa falar mais sobre reabilitação, né? Nós ainda estamos muito aquém do ideal no Espírito Santo quando se trata de reabilitação e das pessoas com deficiência, tá certo? E quando eu falo reabilitação, eu estou falando de uma gama ampla de ações, inclusive para pacientes pós-AVC. Você falou aí de um amigo seu que está se reabilitando pós um AVC. Então, assim, a gente precisa ampliar essa estrutura para que a gente traga, de fato, a integralidade e a dignidade para as pessoas. Então, são algumas das pautas. Nós temos agora, nos próximos dias, uma reunião falando sobre nutrição oncológica. Para você ter ideia, no estado, a gente ainda chega a demorar 45, 60 dias para ter acesso a um suplemento nutricional para um paciente de câncer. E pasme, para eu poder fornecer esses suplementos, o paciente precisa estar de sonda nasoenteral. Ou seja, com a sonda no nariz até a primeira porção do intestino, para eu poder prescrever um suplemento. Eu não posso prescrever o suplemento antes para prevenir que o cara chegue no nível de desnutrição e precise da sonda. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E como que a pessoa vai comprar isso? E mais, aí tá com a sonda. Eu passo o suplemento. Não, agora vai demorar 1 mês para você receber esse suplemento, 2 meses para você receber esse suplemento. E aí, morreu de fome, então. Então, são distúrbios do sistema que os políticos precisam resolver. Tá certo? E é isso que eu faço. Eu bato na mesa e digo, precisamos resolver. É isso. Ainda mais pra você que é da área, né, bicho? Porra, me bate em cima mesmo, né? Tá doida. Tem coisas que o diálogo vai indo, mas tem hora que você tem que falar um pouquinho mais firme, né, Nobinho? Senão Com certeza. vai ser o famoso embarrigado, né? Nessa área da saúde, cara, pelo amor de Deus. E na saúde não tem espaço para isso, né? Porque Não são tem. vidas que estão em jogo. A diferença, Nobinha, é que eu vim para política para fazer diferença para as pessoas, não para mim. Uhum. Tá certo? Eu não vim pedir emprego. Eu não preciso de emprego. Com Emprego, certeza não. emprego eu tenho. E que com muita responsabilidade e franqueza, eu não preciso reclamar do meu honorário. Sim. Tá certo? Eu tô aqui não é para ganhar dinheiro. A política tira dinheiro de mim. Eu tô Imagina. aqui para transformar vidas. É isso que eu vim fazer. Você tá na missão, bicho. Entende? Então, para mim, só faz sentido se eu puder transformar. Se eu não puder transformar, é melhor eu ir para casa, cuidar da minha família, ir para praia final de semana, tomar meu vinho. Eu vim para cá para transformar. E é isso que eu cobro. A minha parceria com todo mundo que está na política só faz sentido se for para transformar a vida. Se não for, o médico segue a vida. Sensacional.
Deixa eu te perguntar aqui sobre aquela outra lei, né? Rapaz, você aprovou quantas leis já? Acho que a gente aprovou mais de 20. Caramba, em tão pouco tempo, hein, Não, Navinho? dado só, exatamente isso que eu ia falar. Tenho mais de 800 indicações em Caramba. todo o Espírito Santo, mais de 20 leis. Então, assim, é um trabalho bastante denso, né? A equipe tá trabalhando bem. Rapaz, isso é muito legal pra você ver. Eu fui candidato, e eu não estou dizendo que as outras pessoas façam isso, eu estou falando apenas do Bruno, Sim. sem dar R$ 1 para ninguém votar em mim. Eu não compro voto, eu não negocio apoio. Tá certo? Se quer votar em mim é por um projeto. É pelo que eu defendo. Pelo homem que eu sou, pelos resultados que eu já mostrei e pela perspectiva de resultado que eu tenho de futuro. Você esperava essa votação? Claro que não. Óbvio Foi que um não. tapa assim? Óbvio que não. Poucos mil votos. Nós pensamos a minha campanha numa sala que é 1/3 dessa sua, sem estrutura financeira nenhuma, sem apoio político praticamente nenhum. Muito pouco apoio político. Né? Eu tinha uns amigos que eram vereadores, meu irmão de criação, Ele é vereador onde? Mimoso do Sul. Eu tenho um irmão de consideração, irmão de coração, que é vereador, me apoiou. Tem um colaborador do hospital que trabalha comigo diretamente, que era vereador em Guaçuí, o Vanderlei Moraes. Manda aqui um abraço pro Vanderlei, lá no Caparaó. E mais 3 vereadores em Atílio Viváqua. E foi a estrutura política que me apoiou. Tá certo? Então eu não era um nome de medalhões da política. A minha família estava 20 anos fora da política. Eu simplesmente era o doutor Bruno, médico que estava ali atendendo no hospital evangélico. Esse cara falou, sou candidato e a minha pauta é saúde, eu quero falar sobre o Hospital do Câncer, eu quero ampliar os serviços de AVC, eu quero ampliar a assistência de saúde para minha Cachoeiro, para minha Mimoso do Sul, mas não apenas para vocês, para o Espírito Santo inteiro. É isso que eu quero fazer. De repente abriu a urna e eu falei, caramba, 31.897 pessoas confiaram em mim, que loucura. E aí eu tô aqui trabalhando para poder orgulhar essas pessoas. É isso aí. Bacana. Tinha uma lei que eu queria perguntar, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Câncer, né? Qual a importância desse estatuto, doutor? O Estatuto da Pessoa com Câncer Para a pessoa, para a família, né? é o meu coração, né? Foi minha primeira lei e fala um pouco sobre o assunto que nós já tratamos em relação ao câncer pediátrico. É a integralidade do tratamento, as políticas de educação continuada, para que a gente possa parametrizar a assistência de fato integral à pessoa com câncer. E não apenas a pessoa com câncer, as famílias com câncer. Né? Porque a gente muitas vezes tem que tratar não só da pessoa que está com câncer, mas do marido, da esposa, do família sofre do pai, junto, do né? avô. Então é um tratamento que transcende ao ser. Né? Ele chega a todos aqueles que amam aquela pessoa. E como é que tem sido fiscalizar tudo isso aí também? Você também tem feito esse trabalho, né? Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias e durmo 11 horas, meia-noite todo dia. Eu tô tentando fazer conta aqui, Bruno. Eu gosto de matemática. Como é que você sai todo dia de Cachoeiro, Itapemirim de manhã, vem pra Assembleia, os 2 dias ou 3 que você tá atendendo no consultório, Rapaz, a esposa, os filhos. você é brabo, hein, bicho? Rapaz, eu sempre defendi muito uma coisa aqui dentro. A gente sempre conversa com bastante pessoas aqui, né, Sim. Nabinho? Teve um médico que veio aqui dar entrevista pra gente 10 horas da noite, porque a gente sabe como é que é corrido. Nós falamos, não, vamos esperar. Pode vir, vem pra cá. 10 horas da noite nós começamos a gravação. Porque assim, é corrido, cara. Quem fala com político no trabalho é porque não conhece. Político trabalha, o assessor trabalha pra caramba. São 78 municípios no estado, tem demanda pra todo lado. Lógico, sua principal demanda, não tem nem dúvida, é a saúde, que é o que te motivou realmente a entrar na política. É verdade. Né? Mas assim, as pessoas têm que saber disso, as pessoas têm que escutar isso, Nobinho. E eu gosto de exaltar essas questões, porque não é todo político que trabalha. Tem muito político que trabalha muito. E as pessoas ali fora estão ali falando que nenhum político presta, nenhum político faz isso, nenhum político faz nada. E aqui está um parlamentar diferente aí. Sim, E nós estamos tendo a oportunidade de bater esse papo e ouvir tudo isso. Com certeza. né? Não, é muito legal E uma pauta extremamente nobre, Nobinho. esse lance de a gente trazer as pessoas aqui, a gente conhece, né? Cada figura aqui, bicho, eu não conhecia você, o seu trabalho. É isso, Juliano. Só Eu tinha acho ouvido falar em Bruno Rezende. que bom, espero que bem. Agora, vendo aqui você falando esse monte de coisa. Ravi, eu acho assim, o gestor, a característica cerne de um gestor não é ser o melhor em tudo. É ter a capacidade de entender onde cada pessoa da sua equipe precisa estar.
E o meu gabinete não tem cabide de emprego. 100% do meu gabinete foi selecionado. E para você ter ideia, muitos deles nem votaram em mim. É mesmo. Tá certo? Aqui nos acompanhando mesmo, nós temos algumas pessoas me acompanhando e a maior parte deles não votou em mim. Eu selecionei por competência. Eu selecionei os melhores. Eu escolhi quem queria trabalhar comigo. Quando eu ganhei a eleição, abriu a urna e tava lá aquele monte de voto, eu olhei pro teto no outro dia de manhã e falei assim, rapaz, eu não tenho equipe. Eu não me comprometi com um cargo do meu gabinete. Eu não me comprometi com ninguém. Eu não prometi nada para ninguém. Então eu tive a leveza de poder escolher as pessoas que eu queria que trabalhassem comigo. E é por isso que eu consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo, resolver várias pautas ao mesmo tempo, porque eu tenho uma equipe fantástica, que me orgulha muito e que hoje entende esse projeto como projeto de todos eles, não apenas por estarem trabalhando comigo. E eu falei sobre isso com cada um deles. Se não acreditar no projeto, não precisa ficar. Então é isso que a gente tem, uma equipe muito capacitada, uma equipe muito boa, que entrega muito e, sem sombra de dúvida, uma parte grande desse resultado, de todas as coisas boas que eu estou falando, tem a participação de toda a minha assessoria. Agora chegou aquele momento, né, Novinho? É hora de fazer aquele merchan, senão não tem cafezinho no próximo programa, não é isso? Não pode faltar café não, tá doido. Fala aí. Agradecer a turma aí da Papelaria Venâncio, que vem nos apoiando, com 3 lojas no município da Serra, na região de Laranjeiras, uma na Avenida Central, a segunda loja em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte-Sul, e a terceira, uma mega loja maior do estado, na Avenida Eldcherry. Estacionamento gigante, Nobim. A loja toda climatizada e um preço, meu irmão. Assim, ó, pequenininho. Cabe no bolso. É isso, material de escritório, material escolar, precisou, é só correr lá. Tá aí na tela, Papelaria Venâncio. Instagram tá aí, ó. Segue lá, Papelaria Venâncio, hein? Nobim, e aí? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Nós estamos aí falando sobre questão de saúde, né? Eu não vou nem perguntar, nós vamos falar agora de um próximo patrocinador. De vez em quando a gente fala, pô, você já fez isso, já fez aquilo. Nem vou perguntar pro doutor Bruno, porque ele não tem tempo. Isso. Não, com certeza. Nós temos um patrocinador aqui, que é a Marina Macai, que aluga embarcações pra você fazer festa, quer fazer um churrascão com a galera. Olha aí. Junta ali, fica acessível. Porque às vezes a gente acha, pô, o cara tá andando de lanche ali, não tem condições. Você junta o pessoal, aluga uma embarcação e faz uma festa. Faz pode chamar um cliente, né, para contemplar ali, comemorar um contrato, ou então fazer uma pescaria em alto mar. Marina Macai, do Fernandão, telefone na tela aí, quiser também guardar a embarcação. Você É tem isso um jet aí. ski, tem uma embarcação, quiser guardar lá, só contactar aí o Fernandão. Eu tava puxando o tempo sentar e você foi falar da Marina primeiro. Volta no tempo. Vamos no tempo, Vamos no então. tempo, ué. Deu um mau jeito no corpo, deu uma envergada, como é que a gente faz, Nobim? Templo Seitai do Romo, lá em Laranjeiras. Você pode ir lá, ó, acordou com torcicolo. Que acontece, né, doutor? É verdade. Às vezes você acorda assim, pô, não consegue virar o pescoço. Ou então, problema de coluna também é um problema crônico, muita gente tem. Vai lá no Romulo, que ele vai te dar uma sessão ali de uma espécie de quiropraxia, o ar aceitar, uma técnica japonesa, e vai te Negócio bom, deixar. tá na tela aí. Vai te deixar, ó, nos trinques, Tomar vai sair uma zero. pelada. O sol tá bonito hoje, ele já foi direto pra Marina. Eu acho que ele tava com vontade de dar um passeio desse na Bahia de Vitória, entendeu, Bruno? Aí sim. Só até- que emprestar. Eu não tenho isso, não. Tô zoando. Vale a pena sonhar, né? Tô profetizando, hein? Vai profetizando, muito bem. Tá bom, voltamos então. Doutor Bruno, você faz parte das frentes parlamentares aí, algumas, né? São 5? São 5? São 5 frentes parlamentares que eu presido, né? Que nós abrimos na Assembleia Vamos falar delas? e que trabalham pra caramba também, né? Vamos começar a falar talvez sobre Hospital Filantrópico. hospitais filantrópicos, ok. Hospitais filantrópicos, eu sou filho da filantropia, né? Sim. Então, toda essa minha história que nós contamos até aqui passou por os hospitais filantrópicos, né? E de novo, a evidência é o que me sustenta. E quando a gente coloca o que é a produção dos hospitais filantrópicos no Espírito Santo, a gente entende por que eu defendo eles, tá certo? Porque entregam mais. Porque entregam mais barato, entregam com mais qualidade, entregam com mais integralidade. E hoje, aproximadamente 70% de toda a alta complexidade do Espírito Santo é feito dentro da rede filantrópica. Então, é uma bandeira que eu balanço forte mesmo, e a gente tem que defender os nossos hospitais e serviços filantrópicos também do terceiro setor no estado do Espírito Santo. Então, a frente foi criada para a gente poder discutir esses resultados e falar sobre os avanços dessa frente, tá certo?
Outra frente importante que sai um pouco da saúde, mas vocês vão entender por que eu criei. Eu criei a Frente Parlamentar de Combate às Enchentes. Com certeza já sei. O Sul. Mimoso do Sul, né? Que Olha, diga, né? olha o que sacrificado. aconteceu. Volta e meia tem. Olha o que aconteceu em Mimoso. Eu venho falando sobre isso há anos, até porque cresci em Mimoso, já passei por várias enchentes, e eu sempre bato na mesma tecla. Não adianta consertar apenas sabendo que ano que vem vai estragar de novo. Você jogar dinheiro público fora. Então, fazer praça em área de inundação e não gastar dinheiro prevenindo que a praça alague não é sustentável. Não é um modelo sustentável. Então, eu criei essa frente parlamentar não apenas para falar de Mimoso, que a natureza mostrou que eu estava certo. Uhum. Pô, Cachoeiro mesmo, Itapemirim, tem Não é. gente lá que... Não é só... Exatamente. Colatina já teve grande, vários... Eu nunca vi isso na minha vida. Vários municípios. Mas Mimoso volta e... Alaga mais do que Cachoeiro. Iconha, todos vocês vão se lembrar. Sim. E no mesmo período que deu essa enchente em Mimoso, destruiu vários outros municípios. Destruiu Apiacá, destruiu Bom Jesus, destruiu várias cidades no Caparaó. Castelo vive enchendo d'água. Tem o que fazer realmente para minimizar Claro, isso aí, porque é lidar claro. com água e força da natureza é um negócio. Claro que tem o que fazer. Nós temos que investir em tecnologia, em estudos, para que possam personalizar cada cidade, cada movimento de prevenção de enchentes. Nós temos o Fundo Cidades no Espírito Santo, um fundo que também é direcionado a esse propósito, tá certo? Nós temos recursos direcionados para isso. Né? Em Mimoso, por exemplo, nós estamos em fase final de avaliação de um projeto que vai contar com barragens secas para justamente ter essa redução na velocidade de descida das águas, tá certo? Mimoso vai conter essa benfeitoria para prevenir uma futura enchente, mudança do fluxo do rio, enfim, uma série, manter os rios, né, e os seus afluentes limpos, né, porque o assoreamento dessas estruturas, desses rios, acaba superficializando muito o rio e a gente tem uma capacidade menor de drenagem da água. Então, uma série de fatores que a gente pode influenciar diretamente, a gente precisa estar com isso na mesa para poder debater e não chorar só leite derramado. Mimoso foram 20 mortes, Fabinho. Eu vi gente morta. Eu cheguei a Mimoso 5 horas da manhã do dia da enchente. Entende? Eu vi gente morta. Cara, não sei nem o que é isso, só televisão, bicho. Mas a minha televisão. A minha televisão foi ao vivo, amigo. Você sabe o que é esse telefone que tá aqui na minha mão? Tocar 5 horas da manhã com gente falando: doutor Bruno, eu tô morrendo afogado, pelo amor de Deus, me salva. E eu não consegui fazer nada naquele momento. Eu acordei o governador do estado 5 horas da manhã ligando para ele. Falei: governador, Mimoso tá acabado. Mimoso acabou. E ele prontamente levantou, montou equipe numa velocidade impressionante. Estava em Mimoso assim que pôde chegar. E o recurso de Mimoso chegou muito rapidamente. Todas as secretarias se mobilizaram para poder nos atender. E nós viramos centro de um estado inteiro. Sem falar nos inúmeros milhares de anônimos que direcionaram não apenas recursos para Mimoso, mas orações a todos nós que sofremos com aquela enchente. Entende? Então, assim, eu até me emociono de lembrar disso, porque foram momentos assim terríveis, catastróficos, mas nós nos levantamos e hoje a política de prevenção de enchente tem que estar na mesa e nós temos que executá-la de uma maneira muito responsável, não apenas em Mimoso, mas em todas as cidades capixabas. Todo ano rola essas enchentes lá, cara? Todo ano, assim, Eu não vou dizer para você que é todo ano, mas... mesmo? Não vou dizer que é todo ano, mas com uma periodicidade muito próxima. Muito próxima. Tá certo? A enchente... no mínimo de uma vez a enchente do ano passado foi a maior da história, mas a do ano retrasado tinha sido a maior da história também. Sempre então, a maior da história. É o que eu sempre digo, eu vou esperar o ano que vem para esperar a maior da história? Tá doido, não dá. Tem que acabar com esse recorde aí, né? Não tem cabimento. Então, assim, se resolver, né? A nossa sorte é que nós temos um estado responsável e liderado por um homem muito responsável, que é o governador Renato Casagrande, e tem dirimido todos os esforços para que essa política saia do papel. Outra frente é o desenvolvimento econômico do Sul, né?
É isso. O Sul, nós tivemos um boom até a década de 90 e depois nós perdemos protagonismo, né? Muito explicado pela área da Sudene no norte, né? Por incentivos fiscais, a topografia também, que é muito boa, né? Houve uma mudança do eixo de desenvolvimento. E o que que eu quero? Eu não quero que o norte pare, não. Eu quero que voe mais ainda, se desenvolva mais, consiga captar mais indústrias. Quero que o norte dê aula de desenvolvimento. Mas acho e entendo que o sul não pode ficar para trás. Claro. Então nós temos que não tirar a coisa de um e dar para o outro. Não, nós temos que fazer que... É igual pai, né? Você tem um filho que está indo muito bem, mas naturalmente você quer que todos os seus filhos vão bem. Eu quero que o norte e o sul tenham as mesmas oportunidades. Quero que a região metropolitana tenha a mesma oportunidade. Quero que a região serrana tenha a mesma oportunidade. Para o Espírito Santo não ter ilhas de desenvolvimentos, para nós sermos um estado que cresce na integralidade com a mesma velocidade. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, Nobinho. Deputado, você vem manifestando aí interesse em disputar uma vaga em 2026 para deputado federal, né? Como é que você está avaliando esse momento aqui do nosso estado, esse cenário todo? O que você pretende como deputado federal estar ampliando ainda mais essa questão da saúde? Fala pra gente o porquê desse interesse, porque você acabou de ser primeiro mandato como deputado estadual, já mostrou aqui que está trabalhando muito, né? E colhendo bons resultados, e agora está querendo expandir isso. Fala pra gente aí, fica à vontade. É isso, eu sou uma pessoa que tem objetivos na vida, né? Tanto na família, quanto médico, quanto na política. E como eu já disse para vocês, eu não vim para política pedir emprego, né? Então, muita gente fala, Bruno, mas você vai arriscar, você poderia ter mais facilidade de se reeleger como deputado estadual. Eu não tenho apego a cadeira nenhuma, entende? Eu compreendo que o nosso estado precisa de ter alguém na bancada federal que defenda a saúde, que grite saúde, que sinta saúde, que viva saúde, que conheça o estado e as necessidades da saúde de cada parte do nosso estado. Para mim, isso é uma necessidade. Como deputado estadual, eu tenho feito isso, sido a voz da saúde na Assembleia Legislativa. Entendo que nós precisamos criar e ter a capacidade, inclusive, de ter mais gente gritando isso. Então, a capacidade também de formar lideranças que ocupem o espaço que eu vou deixar na Assembleia e ampliem esse espaço, possam tornar a Assembleia ainda maior quando se refere à saúde. Mas a bancada federal, a gente precisa ter esse espaço e entendo que eu tenho condição de ser essa voz em Brasília. Então, ano que vem, esse martelo já está batido, eu pretendo disputar na hora certa, naturalmente, uma cadeira junto à bancada federal como pré-candidato hoje a deputado federal que serei no futuro como candidato. Deixa eu só pegar um gancho numa outra questão aqui, Nobinho. Disposição. Pois é, mas é isso, né? Rapaz. Antes de tudo, ele é médico, ele tem uma carreira, então a cadeira, meu irmão, não tem esse apego, né? Não é uma profissão, né? Ser político, a profissão dele é ser médico, né? Bacana, Bruno. E tem tudo aí para poder chegar lá de novo, cara, porque se olhar a primeira eleição, o tanto de voto que teve, uma região que hoje, entre aspas, está sem representação federal. Então, o caminho está aberto, né? É isso. Até a nossa audiência aí que pesquise sobre o Bruno Rezende aí. Segue lá no Instagram, conheça o trabalho. Vai conhecer agora, né? Desse bate-papo aqui, o pessoal já vai sentir a vibe. Deixa eu botar só um pouquinho de polêmica nessa conversa aqui. Você sabe que não é muita gente fazer isso, né? Mas essa eu não podia deixar passar, não. Deputado, você se manifestou recentemente também em relação a alguns casos de pessoas que estão dentro da máquina pública e que estão usando a estrutura antecipando a eleição de 2026. Alguns até pré-candidatos a deputados federais. Né? Seu modelo de visão sobre gestão e tudo mais. O que está errado nisso aí? O que está acontecendo de verdade? Porque você não é o único, não. Já teve outros deputados que já abriram a boca e também já reclamaram dessa situação. Fala pra gente um pouquinho. Então, Juliano, eu acho que a eleição ela tem que ser no momento certo. Você vê que a gente aqui, você me perguntou, eu fiz uma fala breve e a vida segue sobre os nossos trabalhos. Se a gente tivesse nem perguntado, você não tinha nem falado. Eu não teria nem falado, tá? Por quê? Porque eu acho que é ruim pro Brasil, é ruim pro Espírito Santo, é ruim para as nossas cidades a gente antecipar a eleição. Quando você está naqueles 45 dias, o que você precisa? Do voto. Então você discute o voto. Só que está muito longe desses 45 dias chegar.
Hoje nós temos que discutir o quê? Entrega. E uma entrega organizada com prioridades dentro de um Estado que dá aula de desenvolvimento, mas que tem sede por continuar se desenvolvendo. Então, quando nós antecipamos o processo eleitoral, e principalmente dentro do Poder Executivo, que a Secretaria de Estado são o nosso Poder Executivo, compõe o nosso Poder Executivo, isso é muito ruim, porque você perde a capacidade de debater a política pública e passa a discutir política partidária, política eleitoral. E aí, meu amigo, a gente perde a ponta da corda. Perde o foco, né? Tá certo? Perde a discussão de resultado e passa a discutir voto. Tá certo? E aí a minha crítica que fiz no tom que entendi que devia ser feito, reportei ao governador do estado, reportei ao vice-governador, reportei ao secretário da Casa Civil, reportei a todos os agentes que são diretamente implicados nesse tema, e o governador tomou as providências dele, que eu acho que caminham bem hoje, tá certo? E a gente ter candidaturas é lícito, é do processo, mas discutir voto agora dentro da Secretaria de Estado, não. Aí não. O que você acha que pode impulsionar mais o desenvolvimento econômico no Sul, na sua opinião? Bom, nós temos que criar um ambiente de negócio. Eu acho que o poder público ajuda muito quando não atrapalha, no primeiro momento, burocratizando as coisas. Então nós temos que ter essa desburocratização dos sistemas de investimento, tá certo? Além disso, ampliar o ambiente de negócio. Nós passamos a vida inteira sonhando com um porto de Kennedy, que até hoje a gente não conseguiu ver se tornar realidade, mas agora está acontecendo. A obra está acontecendo, nós estamos conseguindo tocar isso junto à iniciativa privada, naturalmente. Do ponto de vista do governo do estado, não tem nenhuma pendência, tá certo? O aeroporto de Cachoeiro está acontecendo, já está quase pronto para ser entregue. Acho que até o final do ano a gente consegue entregar uma estrutura muito mais moderna no aeroporto de Cachoeiro. A duplicação das vias, tanto da BR-101 quanto na chegada de Cachoeiro ali, a popularmente conhecido como rodovia do lixo, tá certo? Na chegada de Cachoeiro ali. Os prefeitos têm feito um movimento muito bacana também de atrair empresas e criar polos empresariais. O prefeito Ferraz tem um projeto enorme de um novo núcleo industrial em Cachoeiro, estruturado, que possam atrair investimentos. Então, eu entendo que o investimento ele é multifatorial, o desenvolvimento econômico ele é multifatorial, mas o poder público precisa criar esse ambiente de negócio. O dinheiro de verdade chega da iniciativa privada. Claro. Eu prego que nós precisamos ter sempre um Estado enxuto, um Estado que cuide de saúde, de educação. O investimento ele é majoritariamente feito pelo poder, pelo privado. Atração de investimento privado, tá certo? O Estado do Espírito Santo, por exemplo, ele investe. Nós vamos investir esse ano algo em torno de 6 bilhões. Mas olha quanto que o privado investiu no Espírito Santo. Então, quando você vê essas curvas, vai entender que nós temos que dar condição e mostrar o Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. A partir daí, eles vão vir para cá e vão botar dinheiro. Né? Exatamente. Aumentar o nosso ticket médio de emprego, entendeu? As pessoas ganhando mais, vão gastar mais, vai girar mais, e é assim que nós vamos fazer o nosso Estado crescer. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, Nabinho, antes da gente ir caminhando para o vontade, final. Aproveito que o deputado está aqui, à nossa disposição. Né? Além da parte da saúde, da economia, quais outras pautas sociais você tem em vista aí até o final do seu mandato para estar trabalhando, estar alavancando? Olha, nós trabalhamos muito a questão social também, principalmente junto ao terceiro setor, tá certo? Então, hoje mesmo eu tive, falando sobre um projeto lá do norte do estado, liderado por um amigo, hoje amigo, o Leandro do CT Viva, que atende a mais de 200 crianças no esporte. Então, o que é projeto social? O projeto social não é simplesmente você diminuir, falar na pauta da fome, falar na pauta da pobreza, mas você ter mecanismos tal que tire as pessoas da pauta da fome e da pobreza, tá certo? Então, quando você investe no esporte, quando você investe em educação, quando você investe na melhoria do emprego, como nós já tratamos aqui hoje, tudo isso, para mim, está atrelado à pauta social,
né? Sem falar no investimento. Você propôs também, né? Um auxílio também para as pessoas, auxílio aluguel para pessoas vítimas de violência, para Sim, pessoas sim. com problema por conta de muito sol, né? Na Sim, pele, sim. trabalhadores rurais. Na verdade, eu fiz um projeto de lei, tá certo? Com esse auxílio, que foi inconstitucional, depois se transformou numa indicação, Uhum. porque incide em custo para o governo. A violência contra a mulher é uma pauta que nós tratamos desde o começo do mandato também. E muitas vezes essa violência ela acontece, a permanência da violência, da condição de violência, porque ela não tem condição de sair de casa. Sim, sim. Então, quantas mulheres hoje ainda vivem do marido? Né? Para poder ir na esquina, precisa de ir lá pedir R$5 para poder ir até a esquina. Então, essa dependência financeira, às vezes, imputa a essa mulher a condição A permanecer, a ficar quieta nessa situação, né? na condição de violência dentro da casa. Então, essa foi uma proposta minha de que o governo desse esse auxílio inicial para que essa mulher tivesse a condição de sair da condição de violência e começar uma vida nova. Não só para ela, mas para os filhos e etc. E como que está essa questão dessa indicação? Nós continuamos cobrando. Ela ainda não saiu do papel, não foi executada, tá certo? Mas nós já tivemos várias agendas em várias secretarias do governo, colocando essa pauta como uma prioridade para o nosso mandato, tá certo? Ainda não foi executado, mas nós temos expectativa de que ela não seja deixada de lado. A gente vê, né, todo dia uma quantidade enorme de feminicídios aí acontecendo, né? E com certeza seria uma excelente proposta aí que o governo está aderindo aí e está colocando em prática, e com certeza absoluta, muitas dessas mulheres iriam passar a denunciar, iriam sair dessa situação de escravidão, né, e de violência doméstica como a gente acompanha hoje. Muito bem, isso. obrigado. Você vê que eu tenho pautas que podem ser tratadas como pauta de direita, tenho pautas que são simpáticas à esquerda, por exemplo, essa que você acabou de dizer, e isso faz uma pergunta, né? Em um país polarizado, Bruno, o que você é? Excelente pergunta. Boa pergunta. Eu me considero uma pessoa de centro-direita, tá certo? Eu me considero uma pessoa de centro-direita por conta das minhas pautas, principalmente as pautas econômicas, liberais, de Estado, tá certo? Mas eu não tenho problema nenhum em conversar com quem precisar conversar para desenvolver o meu Estado. Tá certo? Eu entendo que as políticas contra a fome, as políticas contra a pobreza precisam acontecer, mas de uma maneira tal que as pessoas não fiquem dependentes do Estado ad eterno. Sim. Então, se está passando fome na minha frente, não adianta eu te dar um curso de doutorado. Você vai pegar o livro e vai tampar na minha cara. Eu preciso te dar o prato de comida, Claro. mas junto com o prato de comida, a obrigação de ler o livro. Perfeito. A obrigação e determinação para que você não precise de que eu te dê esse prato de comida. É isso que está faltando no Brasil. Então a gente criou uma dependência maior do Estado. Eu sou contra isso. Eu acho que nós não temos que ter dependência do Estado. O Estado tem que ajudar a impulsionar. Mas dali para frente, a água bateu, eu tenho que aprender a nadar. Então eu tenho que ter instrumentos tais que me permitam cuidar da minha própria família. Essa dependência eterna do Estado, eu acho que é um grande cabresto que a gente coloca na sociedade, e isso não ajuda o Brasil a crescer. Perfeito, perfeito. É isso aí. Você é a favor de ajudar, mas a pessoa tem que também correr atrás para. É claro, é isso lógico. aí. Perfeito. Mas eu sou um homem de centro-direita. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora. Vamos sair do papo. Você tem algum hobby? Gosta de algum esporte? Rapaz, eu gosto de cavalo. Eu sou criador de cavalo manga larga. Eu vi ali, teve uma hora que você passou o telefone ali, tinha um cavalão bonitão ali. É. Minha irmã já teve um já. Meu pai pediu de aniversário uma vez, você acredita? Você vê. Minha mãe foi lá e deu um cavalo pra ela. Tenho o maior medo disso, bicho, de cavalo. Talvez, como a Rafaela fala, eu tenho 2 hobbies caros. Eu tenho cavalo e Fusca velho. São 2 hobbies, cara. Eu tenho 2 Fuscas, um 94 e um 86, última série. Hoje eu não tenho mais, né? Porque o branco é da Maria Clara e o azul é do Eduardo. Você tem um Fusquinha branco e um azul? Eu tenho um branco e um azul. O branco nós compramos 0 quilômetro. Eu e meu pai, na época do Itamar. Eu conheci o Fusca do Itamar, né? Isso aí. Não tinha Fusca na região para comprar. Meu pai queria comprar um Fusca, nós montamos num ônibus, fui ao Rio de Janeiro com ele, moleque. Primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, fomos de ônibus, voltamos de Fusca 0. Então esse Fusca
é muito carinhoso para todos nós, né? É um Fusca que a gente tem desde zero. E eu comprei esse Fusca do meu pai e mantenho esse carrinho lá Fusca comigo. do Itamar é aquele dos últimos modelos do Fusca, não O foi? Fusca foi produzido até 96. 96, né? O meu é 94. E aí eu comprei depois, agora já médico, eu comprei um Fusca 1986, que é o ano do meu nascimento. Esse Fusca foi produzido mais ou menos junto comigo. Aham. E aí achei, comprei, reformei. E o que você comprou, esse de 86 aqui, ó, o azul? É o azul. O azul É o de- azul. Meu filho só É fez. azul o quê? Clarinho? É um azul escuro. Escuro? Escuro. Meu filho só fez uma exigência. Pai, eu quero meu nome no vidro e quero um raio no capô dele. Eu falei, tá bom, meu filho. Aí eu botei um raio amarelo e Mandou bem. Tá tudo certo, né? E cavalo, tem algum? tem alguns. Eu gosto de Come cavalo. Gasta pra caramba. Tá? Eu gosto de cavalo. Tem que gostar, né? Eu gosto de cavalo manga larga, então a gente cria uns bichinhos lá pra poder, quando dá, ver os Não tá cavalos. Mas vendo? hoje eu sou criador de vídeo, né? Ah. Porque eu só vejo meus cavalos por vídeo. Não consigo ver mais os animais, mas estão lá na roça. Rapaz, você nasceu pra servir, bicho. Tá claro aqui. Vem na missão. É isso. Tá certo? Da capital secreta do mundo para o CNBcast. Boa. Tivemos hoje aqui com o deputado Bruno Rezende. Muito obrigado, Obrigado pela pelo sua seu presença, por esse tempo, bate-papo meu aqui com a irmão. gente. E as portas estão abertas. Se tiver Tamo coisa junto. nova aí para a gente tratar aqui, debater algum tema, fica à vontade, que aqui é a casa sua a partir de agora, viu? Tamo junto. Toca aqui, meu irmão. Gostei de te conhecer, meu Que amigo. bom, Pô, fico feliz. muito legal, cara. Pô, fiquei impressionado com esse bate-papo aí. Obrigado a vocês dois, obrigado a todos vocês que assistiram ao nosso bate-papo até aqui. Resta dizer que onde o Dr. Bruno Rezende estiver, você não precisa bater na porta, é só entrar. Afinal de contas, eu vim para cá para transformar vidas que vão além da minha própria e daqueles que eu amo. Eu vim para cá para transformar a vida do Estado do Espírito Santo, o Estado que eu amo, que eu chamo de casa, e vocês todos fazem parte da minha família também. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e aproveito novamente para te pedir. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Gostou do bate-papo? Compartilha. Comenta aí, deixa uma pergunta para o nosso deputado Bruno Rezende, que com certeza ele ou a assessoria dele estará ali respondendo, tirando suas dúvidas também. E aí, isso. Davi? Não esquece de seguir nosso Instagram. Vou aproveitar aqui, vou complementar. Vai lá na rede social do Bruno, pesquisa sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Gostou desse conteúdo? Passa adiante. A gente precisa, às vezes, apoiar umas pessoas dessas aí, ó, que veio para servir. Não é aquele fakezinho de vídeo, não. É o cara que não tem tempo para nada, só para servir. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. E até o próximo CNB Cash. Valeu!